Gestão empresarial é um superpoder e eu vou te explicar por quê. Mas antes eu quero me apresentar. Meu nome é Suelen Borelli, eu sou consultora nexialista em gestão empresarial e CEO na Borelli Academy. E o nosso propósito é levar gestão empresarial para o mercado. Então fica aqui que você vai saber tudo sobre gestão, pelo menos para entender o que significa para você avançar para o próximo nível. Qual que é o objetivo desse vídeo? Você entender o que significa como um todo a gestão empresarial e eu vou até tornar esse invisível visível para você ter em mente o que seria. Gestão empresarial nada mais é do que conduzir, por exemplo, um projeto empresarial. Só que falando dessa forma parece que fica muito direto. Eu quero me aprofundar um pouco mais, então convido você a abrir essa porta agora comigo e muitas vezes a gente não sabe o que significa alguma coisa, é igual caviar, né? Quem nunca experimentou caviar é igual aquela música, olha, eu só ouvi, mas nunca comi. Então, muitas vezes a gente tem que passar pelo nível de entendimento para poder mergulhar no assunto. Então, fica agora comigo que eu já vou te explicar. Eu vou abrir essa porta para você de uma vez entender o que significa e até analisar se é o momento de você começar a praticar no seu negócio. Para entender o que uma coisa é, no meu ponto de vista, a gente precisa mergulhar um pouco no significado das palavras. Então, eu vou fracionar a gestão e depois falar sobre a gestão empresarial. Acho que o primeiro ponto é você entender, e eu deixei aqui uma colinha até para facilitar para você e para mim, que estou gravando o vídeo, porque eu quero que fique algo mais fluido. Primeiro, a gente precisa entender o que significa a palavra gestão. No inglês, a gestão ela vai para o management. Manager, manejar. Então, a gente já começa a ter uma ideia do entendimento da própria palavra. Só que quando a gente traz para o português, a gente precisa, de repente, entender um pouco mais o significado para o nosso idioma. Então, a palavra gestão, primeiro, ela é uma palavra polissêmica. O que significa isso? É uma palavra que ela se aplica a diversos contextos. Então, se eu falo, por exemplo, gestão pública, eu estou entendendo que é gestão, mas voltado às coisas públicas. Se eu falar gestão no tempo, significa que é a gestão mais aplicada ao tempo. Se eu falar gestão financeira, gestão aplicado a finanças. Se eu falo gestão empresarial, então é essa palavra atrelado à empresa. Então a palavra ela sempre precisa vir acompanhada do complemento dela, porque só gestão por si só, ela por si só, que é o que eu vou explicar aqui, ela tem um condicionamento, mas quando eu vou falar, tá, eu faço gestão patrimonial, então percebe? A palavra é gestão, mas é aplicável a quê? Então toda vez que a gente fala, eu tenho gestão, qual gestão? Ao que você está se referindo. Então, quando a gente fala, inclusive, de gestão empresarial, é muito macro, porque gestão é macro e depois tem as microgestões. Mas vamos lá. Então, primeiro é entender que é uma palavra poly, ou seja, ela se aplica a diversos contextos, tudo bem? Só que ela é uma soft skill. O que é uma soft skill? Skill é uma habilidade, soft é leve. Então, é a habilidade de conduzir alguma coisa. Então, quando eu desenvolvo essa habilidade, significa que eu vou conduzir gestão no tempo, ou seja, eu vou conduzir o tempo. Se eu falar, eu tenho gestão financeira, significa que eu conduzo as finanças. Se eu falar, olha, eu tenho gestão empresarial, significa que eu conduzo um business, percebe? Só que eu gosto muito de simplificar. E para mim a gestão, ela resume bem o cuidar. Gestão é um poder de cuidar. Porque percebe, quando você gerencia algo, quando você coloca gestão em algo, significa que você vai cuidar daquele projeto. Quer um exemplo? Gestação. Então a origem aí, a raiz da palavra se aplica, por exemplo, a uma gestação. E na gestação a gente está cuidando para aquele ser poder se desenvolver e depois nascer e ainda continuar a sua vida. A gestão não para, né? Quem tem filhos aí. Então, é uma habilidade de cuidar. Então, quando eu falo gestão no tempo, eu estou cuidando do meu tempo. Se eu falo gestão empresarial, eu estou cuidando da minha empresa. Se eu falo gestão pública, que falta muito no Brasil, né? Eu estou falando de cuidar
de todo projeto que envolve essa parte pública. Então essa imagem ela representa para mim o que é a gestão, que é realmente o poder de você cuidar das coisas. Só que a gestão empresarial, ela precisa ser aplicável, ela tem método. Aqui no caso na Borelli Academy, eu tenho um método para aplicar a gestão empresarial. Então a gestão empresarial ela tem 4 pilares, mas não vou focar nisso agora, tá? Vamos entender primeiro o que é a gestão. Então, a gestão, ela é uma palavra polissêmica, ela é uma soft skill e ela literalmente aumenta o seu poder de cuidar. Quando, gente, para mim, cuidar é o maior poder humano. Na verdade, cuidar é o maior poder da natureza, porque a gente vê isso em outros animais também, não só no ser humano. Então, percebe, onde tem cuidado tem gestão. Seja num jardim, seja numa cozinha, seja numa casa, e a gestão ela começa a colocar ordem nas coisas. Então, o princípio da gestão é tudo tem lugar. E aí, porque a gente come com os olhos, né? Então, a gestão em si, ela sempre deixa as coisas mais organizadas e mais belas. Porque ali tem cuidado, ali tem amor, ali tem atenção, ali tem retirar os excessos e manter a essência, percebe? Então, a gestão por si só, ela já é algo mágico, no meu ponto de vista. Agora, vamos olhar do lado do business, né? E empresa? A empresa é um projeto que viabiliza o quê? Então você tem lá a sua solução, seja um produto, seja sua prestação de serviço. Do outro lado, existe alguém com uma dor, que é o potencial cliente. Se eu tenho necessidade e você tem como suprir isso, é onde a venda acontece. Só que só isso diretamente chama-se comércio. Se comercializa as coisas. Mas quando a gente começa a olhar no nível da empresa, você começa a ter alicerce, parede e telhado. Porque é um projeto empresarial, ele precisa de estrutura, ele precisa de um contexto. Por exemplo, então não é só ter a solução, não é só ter quem compra, mas existe esse meio do caminho que, a partir do momento que eu vou para o mercado, existe uma estrutura, e a partir do momento que o cliente ele vem para dentro de casa, vem para o meu negócio, tem uma outra estrutura. Então, essa estrutura é o que muita gente não sabe como fazer, e aí a gestão empresarial ela atua na condução disso daí. Tá? Então, empresa, por exemplo, tem níveis. Se eu fosse, eu gosto de exemplificar muitas vezes aqui na Borelli Academy e agora em vídeo aqui para vocês. Aqui eu vou colocar, por exemplo, eu vou até subir meu vídeo, que é o seguinte: se eu fosse nivelar aqui o nível de projeto de uma forma bem sucinta, eu vou pegar aqui os pequenos negócios. Pequeno negócio no Brasil, por exemplo, fatura abaixo de 5 milhões de reais por ano. Na verdade, dá 4 milhões e 800 e pouco mil por ano, tá? Então, eu iria considerar que existe um nível 1 de empresa, que são os que faturam abaixo de 50 mil. Nesse aqui é onde a gente mais atua. Por quê? Hoje, muita gente tem a sua atividade comercial, mas nem sempre tem uma estrutura empresarial. Então, por onde que eu começo? Por esse nível 1. Se eu faturo abaixo de 50 mil, eu preciso aprender a estruturar o meu negócio para chegar nesse número. Então, eu preciso ter processo para isso, mentalidade para isso, ferramenta para isso. No nível 2, já são empresas que faturam acima de 50 mil e vai até uns 400 mil mês. Porque já são as empresas que estão batendo lá das pequenas empresas. Agora, acima de 400 mil, já começa a ir para uma média empresa e até grandes empresas. Então, se a gente for nivelar, o projeto empresarial, ele precisa ser guiado. Senão, você não constrói algo a longo prazo, isso não fica sustentável. Então, não é só você vender sua atividade. Tem gente, inclusive, que vende muito bem aquilo que se faz, aquele produto, mas não sabe como que tá, nem quanto dinheiro entrou, nem quanto dinheiro saiu. Ou seja, se a pessoa está pecando numa gestão financeira básica, ela com certeza está pecando no projeto empresarial. E eu não sei se você sabe, mas o tempo para você construir esse projeto empresarial começa com 7 anos. Cada ano seria uma fase aí do projeto. Então, isso é chamado de setênio empresarial. Então, se você não tem a ideia do projeto, você não vai conseguir praticar a gestão. Por isso que a gestão empresarial,
aplicado aí aos negócios, muita gente nem faz ideia do que é. E tá tudo bem, a gente está aqui para deixar um pouquinho mais claro isso. Esse template, que na verdade essa imagem aqui, ela é do Market Hunt, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, porque para estruturar um negócio, eu gosto de usar realmente a analogia da construção de uma casa. Então, para você ter uma ideia, sem base, ou seja, sem um processo, você não vai conseguir nem ter gente no futuro. E muitas vezes empresas que faturam abaixo de 50 mil, às vezes é o eu empresa, ou é o MEI, ou até o ME, no máximo o EPP ali, que às vezes ainda é a pessoa. Então, no máximo, ele tem um prestador de serviço ou pessoas que trabalham com projetos temporários, mas não tem a figura CLT. Quando você começa a ter a figura CLT, por exemplo, você já começa a ter o problema ali com gestão de pessoas. Então, se você não tem a base da sua casa construída, com certeza você vai ter problema com gestão de pessoas, porque pessoas multiplicam tudo, tá? Então, quais são os 4 pilares da gestão empresarial? Que é o método que eu aplico em todas as nossas soluções voltadas à gestão empresarial, e eu já vou te explicar um pouquinho mais adiante. Mas, para resumir, gestão da operação, gestão de mercado, gestão de marketing e gestão de pessoas. O telhado ali, por exemplo, ele equivale a você já ir para o marketing digital. Então tem muita gente que vende no digital, recebe dinheiro, mas não tem essa estrutura. Então é onde a gente começa a ver as casas desabarem, por isso se tem tanta estatística de mortalidade empresarial. Mas seguindo, entendeu o que é gestão empresarial? Então é o poder de cuidar de um negócio, o poder de conduzir um negócio. E aí, eu trago aqui o que? Os 3 maiores desafios com a gestão empresarial, na minha visão. Porque eu venho tendo experiência aí com muitos clientes, e eu vejo que no geral, e por que eu falo no geral? Porque é uma questão cultural. Então, se é uma questão cultural, tem comportamentos padronizados que dá para ser quebrados. Então, onde tem padrão, dá para quebrar. Só que não é de uma hora para outra, tá? Então, eu meio que resumi assim, ó, no geral, onde que o pessoal está tendo mais dificuldade com esse assunto, pela minha visão. Primeiro ponto, mentalidade. Por que mentalidade? Porque tudo aquilo que eu desconheço, eu afasto e aí vira tabu, vira mito, não sei o que que é. Só que se a gente para analisar, por que que muitas pessoas não têm essa mentalidade da gestão empresarial? E eu sei o porquê. Primeiro porque eu passei por isso. Então, fica mais fácil enxergar quando você tem contraste. A maioria das pessoas não tem uma mentalidade com a palavra gestão empresarial porque elas não tiveram uma vivência com empresas que praticavam isso. Então, ela não tem esse modelo na mente dela. Então, se ela não tem esse modelo, parece que é algo que é muito longe ou pertence só às grandes empresas. E sim, quem é grande, gente, gestão empresarial você come no café da manhã. Você respira em grandes empresas. Então, eu passei mais de 10 anos em multinacionais. Não tem como não fazer, porque quando você quer que algo funcione, a gestão empresarial, ela não é nem, eu faço ou não faço, não tem sim ou não. Ou tem ou não tem, porque você não consegue sustentar uma empresa sem gestão empresarial. E como a gestão empresarial é macro, as microgestões é o que sustenta esse termo. Então, ter vivido mais de 10 anos em empresas multinacionais certamente fez com que a minha mentalidade olhasse para isso. Agora, quando eu decidi empreender, eu senti muita falta da gestão empresarial na minha vida, naquilo que eu estava fazendo. Então, foi, lógico, levou um tempinho, mas eu estava inclinada a enxergar isso muito mais fácil do que outros empreendedores. E levar isso para os pequenos ajuda muito o quê? Você estruturar o seu negócio para você avançar. É o tipo de coisa que eu falo assim, ó, não desista antes de ter feito tudo o que poderia ter feito. A pergunta é, o que eu posso fazer? Primeira coisa, aprender gestão empresarial e da maneira certa e com quem faz no seu nível. Porque senão você não vai fazer tudo o que poderia ser feito. Aí vira um tabu. Aí vira, nossa. Então, quantos empreendedores eu já conversei até nesses grupos de network, quando eu falo que eu vendo gestão empresarial, a pessoa fala, mas o que que é? Como é que funciona? É de comer, é de beber, é um avião, é um trem? Aí eu falo, você não tem uma empresa? Você não sabe o que é gestão empresarial. Gente, chega a ser feio. Chega a ser feio. Por quê? Pensa o seguinte: é como se você colocasse um filho no mundo, que é o negócio, e não
buscasse saber o que tem que fazer para cuidar dele. Então, o que acontece com a maioria dos especialistas, por exemplo? Ele tem a bolinha do seu jogo, que é a sua especialidade, vai para o mercado sem entender do campo. Por isso que as estatísticas de mortalidade tá abarrotada aí. Então, a pergunta é, por que essa resistência? E sim, e por que o primeiro desafio é mentalidade? Primeiro, por não ter um modelo. Segundo, por ter resistência ao aprendizado. O adulto é a criança mais teimosa que existe. Por isso que quando eu estou prospectando, né, clientes para o nosso sistema de gestão, por exemplo, a primeira coisa que eu falo é aceita que dói menos e se abra ao aprendizado. Porque se você já soubesse sobre isso, já teria feito, e a maioria não fez. Então existe sim um desenvolvimento, uma transformação que vai acontecer. Então, para mim, o maior desafio é a mentalidade, é o status quo, porque a pessoa ela não tem esse modelo. Aí nós temos esse modelo para a pessoa viver e ela entra num novo desafio que é pessoal, que daí já é lidar com suas sombras e tudo mais. Então, para mim, o maior desafio é a mentalidade. E não estou falando de empreendedores novos, não, porque o tempo, para mim, não importa em relação a essa mentalidade. Eu já conversei, a gente tem 20 anos de empresa, só que era comércio, não tem uma visão empresarial. A pessoa tem visão de venda e recebimento, no máximo, e tem uma planilha meia boca para fazer uma gestão financeira. Então, como que eu sei se a empresa tem, ou melhor, como que eu identifico, vamos dizer assim, potenciais clientes aqui para o nosso negócio que eu sei que não tem gestão empresarial? Faturamento. Faturou abaixo de 50 mil, está dentro já de uma classificação aqui internamente. Faturou acima de 50 mil, é uma outra classificação que é aqueles níveis lá, aqueles 3 níveis que eu comentei agora. Aí, segunda pergunta, qual a sua meta de faturamento esse ano? Empresas que não têm uma meta de faturamento anual já não tem nada. Porque ele é um indicador de performance. Então, se eu não tenho um indicador que para você avaliar a performance, você não tem mais nada. Ah, mas eu tenho uma meta de faturamento. Ok, vamos para a próxima. Onde você faz sua gestão financeira? Numa planilha? Não tem nada. Ah, e o que você tem quanto Excel? Gente, Excel é para estudante, não para empresário. Ah, mas eu uso conta azul. Tá bom, melhorzinho. Mas sabia que gestão financeira, apenas fazer gestão financeira, cria outros pontos cegos no seu negócio? Então, entre não fazer nada e fazer alguma coisa, parabéns, mas tem muitas outras coisas. Então, é onde a gente começa a ver que a pessoa ela não tem ideia realmente do que é a gestão empresarial. E tá tudo bem, a gente tá aqui para ensinar. Só que essa mentalidade, se ela não tiver aberta, o mindset ele é um grande desafio, porque o status quo fechado, você não se abre. Status quo aberto, se abre para o aprendizado. Então, por isso que eu sempre pergunto assim, no nosso caso a gente presta serviço mais para prestador de serviço, né? Eu falo, você ama o que você faz? Amo. Então vamos colocar ordem para você progredir. Porque se você não amar o que você faz, você não se abre para o novo. Você não se abre para se estruturar. E não é romantizar a palavra ou essa situação. É jogar a real. Porque, eu preciso amar o que eu faço? Olha, é um indicativo de que você vai fazer o que tem que ser feito. Se você não amar o que você faz, no primeiro atrave, desisto, tchau. Então você precisa encontrar aquilo que você faz para você se entregar e fazer o que tem que ser feito. Mas vamos lá. Então uma frase que eu vejo aqui é o seguinte, ó, sem mentalidade você não vai para habilidade, porque se não começar aqui na mente, você não vai desenvolver habilidade. Tudo começa aqui. Começou aqui, estruturou aqui, configurou aqui, você vai conseguir vir para cá. Sueli, como que eu faço para desenvolver essa mentalidade? Calma, calma que a gente já vai falar sobre isso. Mas eu quero que você entenda que sem mente não vai desenvolver o quê? A soft skill, que é a habilidade do maestro, tá? Segundo maior desafio que eu vejo geral, não ter visão do projeto empresarial. Se eu não tenho um modelo, eu não consigo reproduzir o desenho. Então, uma coisa leva a outra. E como as pessoas não têm a visão de projeto, que também é uma outra habilidade que muita gente não desenvolve, você não sabe por onde você começa, qual que é a próxima fase, que nível que você está. Então você não vê o quê? Pelo menos os 7 anos é importante saber, porque cada ano equivale com uma fase. A Borelli Academy, por exemplo, neste momento do vídeo, é uma startup. E aí eu tenho o projeto da startup que eu mesmo criei, estudando aí
outros projetos, né? Simplifiquei, porque você tem que deixar mais enxuto para resolver rápido, né? Errar rápido e avançar. Então, dentro do projeto, eu estou 80% da conclusão do projeto. Então, em relação ao business, eu sei onde está, em relação à gestão empresarial, eu sei onde está. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa, e as duas coisas se complementam. Então, se eu não tenho a visão do projeto empresarial, eu não vou me entregar no que tem que ser feito agora, esse ano. Então, às vezes você está executando uma coisa que não era essa fase, era lá na frente. E aí você vai lá na frente, adivinha o que vai acontecer? Vai dar problema porque você não resolveu aqui atrás. Quer um exemplo simples? Simples. Registro de marca. Registro de marca vai dar um problema no marketing. Porque você quer ganhar dinheiro, só que você vai com sua marca. Aí tem uma marca que já tem esse registro, ou alguém que usou o seu nome, aí você vai ter que voltar e resolver isso. Então, isso já aconteceu com empresas grandes e isso acontece com muitas pequenas. É um exemplo básico, tá? Então, quando você entende onde cada peça desse quebra-cabeça entra, primeiro, você não pira o cabeção, você não fica com ansiedade de ir para fases que você não dá conta, não está pronto. E a gente nem está falando que é questão de financeiro, porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem a visão empresarial. Então, nem sempre o problema é financeiro. É realmente mentalidade e aprender a conduzir melhor aí. Então, esse é um grande desafio. Por isso que, no caso da nossa empresa, a gente corrige essas duas coisas, tanto a mentalidade quanto da visão do projeto empresarial. E vou dizer, gente, é muito desafiante para mim conversar com pessoas que não têm ideia sobre gestão empresarial, só que ele é especialista do negócio. Eu sempre falo assim, ó, imagina a sua especialidade, que não é a minha especialidade. E aí eu resolvo falar com você sobre a sua especialidade. Vamos pegar um segmento aqui, terapia. Quem é o terapeuta? Você. Quem é que vai entender ou me dar aula sobre as dores, os amores em relação a esse segmento? Você. Por quê? Você é especialista daquilo que você faz. Só que o especialista, ele precisa se tornar generalista para se tornar anexialista num negócio. Só que quando se trata de gestão empresarial, é aplicável a diversos segmentos. E se você não pratica isso, você não tem como discutir isso, porque você não pratica isso. Aí já é outra especialidade, dentro de uma especialidade. Então, quando o cliente ele se abre a aprender a seguir o direcionamento, ele flui. Só que tendo essa visão, você sabe, eu estou na fase de alicerce, estou na fase de parede, estou na fase de telhado, onde que eu tenho que investir, mas eu vou investir nisso, aquilo vai bater lá. Então essa visão nexialista é que realmente faz os projetos acontecerem. Então você pode não estar faturando nem 50 mil, só que você tem um projeto para ir para lá. É diferente. Então hoje muita gente tenta fazer as coisas sem saber onde está e se perde. Se você não entende o todo, você se perde nas partes. Simples assim. Então a visão de projeto empresarial dificulta até a comunicação com empresários. Na verdade, especialista, porque para você ser empresário, você tem que conduzir um projeto empresarial. Então, a pergunta que eu faço é: cadê a planta do seu negócio? Muita gente está construindo algo sem planta. Nenhum engenheiro constrói uma casa ou um prédio sem planta. E você é para ser o engenheiro do seu negócio. Enfim, aí no caso, lógico, nós temos isso. Mas é um ponto que é importante você despertar. O terceiro maior desafio, do meu ponto de vista geral, é a falta de um pensamento lógico da maioria dos empreendedores. Então, pensa o seguinte, a pessoa ela não tem o modelo, ela não tem o projeto, e ela começa a se afastar disso porque ela não tem uma forma de pensamento lógico. O que é um pensamento lógico? É o princípio do nexialismo. Você faz nexo causal com as coisas. Então, se você ouve a palavra lead, e você já ouviu alguém na internet falando sobre lead, agora você sabe o que significa um lead, tal. Mas onde isso entra no todo? Então, se você olhar a lógica, existem coisas que precisam ser feitas para trazer um lead, e uma vez que se traz o lead, coisas que precisam ser feitas para converter esse lead. Isso já é uma forma de pensamento lógico. Só que se você analisar o que vem antes dessa fase do lead, o que vem antes da boca de um funil, o que vem antes ou para onde que vai. Então, esse pensamento lógico faz com que muitas pessoas fujam
do quê? Das exatas. E os números é uma linguagem, vamos dizer assim, da natureza. Eu falo que assim, ó, número é a linguagem de Deus. Você não precisa gostar de matemática, mas se você não ter um processo que te dê alguns números e você aprenda a ler, você sempre vai ficar cego no seu negócio. Então, esse pensamento lógico cabe à tecnologia, porque muitas pessoas já fogem. E isso aqui é um desafio mesmo tendo a tecnologia, porque é como se a mente não tivesse uma liga. Sim, gente, a gente tem clientes de todos os níveis. E às vezes eu converso, principalmente no começo, né? Com alguns clientes assim, eu falo, nossa, a pessoa ela não tá ligando uma coisa com a outra. Como que pode não ter esse contexto de ligação? É como se você tivesse um pensamento pontual e ignorasse todo o resto. Só que o seu corpo é lógico. Então o coração está interligado com outro órgão, está interligado com outro órgão, porque aqui é um sistema, uma sistemática. Então onde tem sistemática, tem pensamento lógico, tem uma exatas. E aí, lógico, por que muita gente tem dificuldade aqui? Se a pessoa não tem um modelo mental, se ela não sabe do projeto, ela não consegue fazer interconexão. Só que se esses 3 pontos não forem superados, o seu negócio vai morrer. O seu negócio vai morrer. Ele não se sustenta. Aí vem agora IA, vem não sei o que lá. E muitas vezes são ferramentas que poderiam potencializar o seu projeto, mas você não tem nem cabeça para enxergar. Então isso precisa ser desenvolvido no nível que você está para você ir subindo de nível. Ok? 50% dos negócios são exatas e 50% são humanas. Essa é a minha lógica aí de construção. Metade do caminho realmente de um negócio precisa ser exatas e isso precisa ser resolvido. No nosso caso a gente resolve, mas a parte humana precisa ser desenvolvida. Habilidades, mentalidades, entre outras coisas. Então você pode ter o melhor sistema, por exemplo, de gestão empresarial. Exatas. Mas se você não desenvolver sua mentalidade nele, suas habilidades nele e avançar, fazer escolhas, que é a parte humana. Ah, mas a IA vai vir. Gente, IA e N. Inteligência natural ainda prevalece no mundo de inteligência artificial. Aliás, se você não tem a sua inteligência natural, você não consegue nem aproveitar as respostas que uma IA dá. Aí você fica com um processo tecnológico, mas você parou no tempo. É incongruente. Então, bora lá. E existe um motivo estatístico para se praticar gestão empresarial. 67% dos motivos de mortalidade está na mão do próprio empreendedor, da própria empreendedora. Ah, isso é estatístico? Sim, Sebrae. Você não lê as pesquisas? Assim que eu comecei a empreender, logo que eu saí do corporativo, que eu vi que eu já estava fazendo cagada ali, né? Eu falei, deixa eu entender mais, como é que se constrói? A minha pergunta interna foi, como é que se constrói um negócio do zero? E aí, quando eu comecei a acessar as pesquisas e eu comecei a verificar as estatísticas, eu falei, nossa! Falei, primeiro, isso não é um mundo estranho para mim. Só que saber o que uma coisa é não é o mesmo que vivenciá-la. E aí, construir um negócio que primeiro fizesse meu negócio andar foi desafiante. E ainda é. Porque não é de mentira, é de verdade. E é o que? A parte exatas eu já resolvi. A parte humana ela é desafiante, inclusive para o mercado. Só que 67% de fazer um negócio dar certo está na minha mão. Então eu tenho que resolver pelo menos isso. Agora, quais são? Então, uma sugestão que eu digo aqui, ó, não deixe o seu negócio morrer na sua mão. A gestão empresarial, ela é uma ponte para pelo menos aumentar em 67% o poder de sobrevivência do seu negócio. Porque ela abraça exatamente todos os indicadores que estão aqui que eu vou te falar. Exceto um que pega na parte humana, que daí, tá tudo lindo, mas se você pipocar nesse único item, fica complexo. Que é o quê? Se 67% dos motivos de mortalidade está na mão do empreendedor, a próxima pergunta é: quais são eles? Motivo 1, falta de mentalidade empresarial. Ó, como coincidiu até o meu sentir.
E foi lógico, acessando essa informação, que eu falei, lógico, por que, que as pessoas têm essa dificuldade e ainda uma dificuldade? Porque elas não têm um modelo para seguir. Esse modelo, ele vai ser construído. No meu caso, eu vim com esse modelo para o empreendedorismo. E aí foi fácil, entre aspas, né, mas só para simplificar, foi mais fácil organizar tudo isso. Só que eu peguei algo complexo e simplifiquei, mas não é simples. Está simplificado. Agora é uma próxima fase, no nível Borelli Academy para o mercado. Só que para você, uma vez que você tem uma tecnologia, por exemplo, que você adquire como a marca da sua gestão e você vai viver esse processo, você vai começar a ver o mercado com outros olhos. Então, sim, a falta de mentalidade é real. É real, é perceptível. Então, check. A falta da mentalidade empresarial está matando os negócios. Ah, se está matando, o que, que eu posso fazer? Tornar isso positivo, tá? Falta de planejamento prévio. Planejamento é habilidade. Então, se eu não lembro que eu falei, sem mentalidade você não tem habilidade, ponto. Em tudo, tá? O brasileiro nem é um povo também muito planejador. Então você percebe que mais uma vez é um fato. É só parar para pensar. Sem mentalidade, sem habilidade. Sem habilidade, sem planejamento, e assim uma coisa leva a outra e as duas coisas deságua no oceano da falta de gestão empresarial. Porque tá lá em letras garrafais, pesquisa Sebrae, falta de gestão empresarial. Então, a falta da gestão empresarial, ou seja, o poder de conduzir um negócio, é fato. E se é um fato, existe oportunidade de negócio, que no meu caso é o que eu estou mergulhando já há 6 anos, pelo menos nesse momento. Nossa, tá 6 anos no mercado, nunca ouvi falar de você. Bem-vindo ao mundo real. Porque enquanto muita gente faz marketing, a gente constrói produto, olha a experiência do cliente, faz cliente num modelo mais enxuto, analisa tudo aquilo que vai dar certo, não vai dar certo, para depois aumentar o que? A dose. Então, se eu estou fazendo um vídeo aqui, é porque agora a gente está aumentando a dose. E calma, calma. Esse problema faz muitos anos que existe. Não vai ser de uma hora para outra. E vai ter público para todo mundo que tentar resolver isso. Por quê? Se fosse fácil, muita gente já faria. Poucos fazem. Porque realmente é complexo. Resolver exatas e desenvolver o humano é desafiante. Por isso que a Borelli Academy é uma EdTech. Educação com tecnologia, só que voltado à gestão empresarial. Agora, olha o quarto. Posso resolver mentalidade, posso resolver planejamento, posso resolver gestão empresarial. Mas o 4, só Freud na causa. Problemas pessoais. Sim, problemas pessoais ajuda a colocar tudo a perder. Por isso que, em paralelo, você precisa cuidar do seu domínio pessoal. O domínio pessoal, ele entra, sim, na parte das habilidades, mas principalmente no autoconhecimento. Você precisa cuidar da sua mente. Então, aqui está um projeto empresarial e aqui está o projeto você. Os dois precisam andar junto. Senão, não dá casamento. Você desgasta muito. Gente, empresa é um filho que dá gasto, que dá resultado, mas cobra também energia. Por menor que seja. Por menor que seja, pode não estar fazendo gestão empresarial, que aliás otimiza tudo que você está fazendo. Mas o fato de você ter que ir para o mercado, entregar, então não importa, não tem serviço fácil, não tem nada fácil nesse planeta. Tudo vai dar trabalho, tudo vai dar demanda. Só que quanto melhor for o seu poder de cuidar, melhor vai ser conduzir tudo isso. E aí faz com que você tenha o quê? Projeção da leveza, da paz. Porque se você não está construindo, você está servindo alguém que construiu, como grandes empresas aí. Então dá tempo, dá muito tempo de recuperar o tempo perdido. É só querer, é só querer. E gestão empresarial não é um curso. Ah, eu vou fazer um curso de gestão empresarial. No máximo você vai ter uma mentalidade, mas isso vai te levar à habilidade? E cadê a ferramenta? Cadê o carro? É como se você precisasse levar o seu negócio para outro nível. Aí eu vou perguntar, cadê o veículo? Não tem. Você sabe dirigir, mas não tem o veículo. Você não vai conseguir chegar. Ah, eu tenho a mentalidade, tenho a habilidade e tenho o veículo. Bora.
E aí você vai ver o quê? A quilometragem, os indicadores ali, se você tá, o mapa, o GPS, se você tá chegando onde tem que chegar. Então, não, gestão empresarial não é curso, não é mentoria ou qualquer outra coisa que você já ouviu falar na internet. É uma sistemática. Para essa sistemática tem que envolver mente, habilidades e ferramenta, tá? Então, por onde que eu vou começar? Tudo bem até aí? Deixa eu beber uma água aqui. Isso, na jarrinha de laboratório. Isso porque o copo também tá do meu lado, tá? Mas vamos lá. Por onde que eu vou começar? Por onde se começa? Isso é... Então, primeiro, até aqui, até esse momento, entendeu o que é gestão empresarial, entendeu o que é gestão, entendeu o que é empresa, unindo esses dois, os maiores desafios. Por que gestão empresarial é tão importante? Porque está matando negócio, e se mata negócio, mata vidas, porque empregos deixam de ser gerados, pessoas deixam de ser prósperas, e muita gente acaba ficando triste, porque negócio é uma projeção muitas vezes da sua própria vida. Então, se você se perde nisso, você perde muita coisa. Tem gente que perdeu muito dinheiro. Não é só dinheiro que se perde, não. É energia, é tempo, é motivação, é fé, né? A fé vai diminuindo porque você não acredita que vai dar certo. Se você tem método, mesmo que demore um pouquinho mais, você vai chegar. Porque grandes obras precisam do tempo. Então, tem gente que ganha muito dinheiro. Só que até o crime é organizado. Até para vender droga você tem que ser bom. Até para vender, fazer coisa ruim, você tem que ser bom. Gente, até para você ser ruim, você tem que ser bom. Agora, e quando você é bom? Tem que ser 2 vezes melhor. Então, mais uma vez, até o crime é organizado. Porque é um princípio. Colocou ordem, você vai progredir, tá na nossa bandeira. Onde não tem ordem, não vai ter progresso. Só que eu não sei se você sabe, antes da ordem existia a palavra amor, porque essa ordem e progresso vem de um movimento positivista, que tinha o amor, a ordem e o progresso como princípio. Mas não vou entrar nesse detalhe não. Vamos seguir. Então, por onde que se começa e por onde que eu começo? Eu começo configurando um DNA da gestão em você. Por quê? Porque isso tem que ser de dentro para fora. E num DNA existe o código. O nosso código aqui, ó, MHF, mentalidade, habilidade e ferramenta. Tem que ser os 3, é um tripé, senão esse DNA não nasce, tá? Então, para construir esse DNA, eu preciso lembrar, eu vou construir esse DNA aonde? No seu negócio? Esse gestão empresarial é aplicável no meu negócio? Gente, entenda uma coisa, que às vezes tem coisa que é melhor a gente até ficar quieto, porque tem umas perguntas que entrega a nossa ignorância. E ok, a gente pode perguntar, mas se a gente for arrogante, aí que fica complicado. Então pode perguntar assim: business é um padrão. O negócio, ele é um padrão. Se você entende o padrão, onde que você vai ter diferenciação? Onde que tem a variação? Quando o negócio ele ultrapassa uma barreira. Então, eu vou dar um exemplo com o futebol. Bola, campo e jogo. A bola é a sua especialidade. O campo é o padrão do negócio. E o jogo é a variação. Por quê? O seu segmento varia no mercado, na hora do marketing, mas a base, a estrutura de negócio é aplicável a todos, é um padrão. Só que, claro, nível 1, nível 2, nível 3. Conforme o nível e o tamanho do seu negócio, essa estrutura ela vai ficando mais complexa, ela vai ficando mais robusta. Fazer a gestão empresarial de uma multinacional é uma coisa, fazer a gestão empresarial de um MEI é outro, de um ME é outro, de um EPP é outro. Então, conforme o nível da empresa vai subindo, esse nível de gestão ele precisa aumentar e vai sendo abraçado outras coisas, mas essa base ela precisa ser entendida, porque a base ela é um reflexo, é como se fosse a projeção de algo macro está no micro, então você precisa entender essa base. Então, gestão empresarial é aplicável 100% a todos os negócios. O variável está no marketing e a diferença é que, lógico, todos os elementos da gestão varia do tamanho da empresa, tá? Então, tem empresa que tem que ter EBITDA, não sei o que lá, não sei o que lá. Nem todas as empresas precisam ver esses pontos.
Às vezes a base é a base mesmo, é fazer o básico bem feito com profundidade. Subiu de nível, você começa a ter outros indicadores. Aí sim, outros termos, outras coisas, vai variando com base no seu crescimento, tá? E por que tá mentalidades? Porque no meu método, eu enxerguei que são pelo menos 8 níveis de mentalidade. Aí você vai desenvolvendo por partes. Porque você tem que ser de verdade, né? Ah, eu entendi e não pratica. Por isso que tá aqui habilidades. Então desenvolvo mentalidade no nível que eu tô, depois eu vou subindo, e aí eu vou praticando, tá? Numa ferramenta. Então, esse é o nosso método aqui. Então, para exemplificar, empresas do nível 1, no meu ponto de vista, são as que são menos de 50 mil. Aí tá MEI, ME, PP, quem não tem CNPJ. Você fatura base 50 mil mês? Faturo. Tá dentro do N1. Significa que você não tem mentalidade, não tem habilidade, não tem processo para alcançar esse faturamento. Esse indicador, ele está dizendo que precisa performar. Esse nível de faturamento que eu utilizo aqui internamente, tá? Tá dizendo que você precisa ir para lá. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Você precisa de processo e tecnologia para focar em quê? Faturar e lucrar, senão não sai do lugar. Então, quem fatura abaixo de 50 mil está preocupado em faturar. Então, não tem um processo robusto para ir para o mercado. Ah, mas eu já faturo 30 mil. Ok, mas eu tenho certeza, se eu fizer um diagnóstico, você não tem nem metade daquilo que a gente tem para propor. Então, já que você é bom, fique melhor ainda. É aquilo lá. Se do jeito que você tá bom, imagine melhorando. Uma vez eu falei isso para um cliente, logo no início. Ainda foi uma prospecção de rua que eu fiz, divulgando mesmo. E aí, o que fez vamos dizer assim, convencê-lo, né? Pontos de vista. Falei, se do jeito que você tá dessa forma, imagine melhorando, porque é uma melhoria, né? Então, esse nível 1 é o seguinte: você fatura base 50 mil reais? Aham, então falta mentalidade, falta processo, falta tecnologia para te levar até lá. Só que independente, eu tomei, é abaixo de 50 mil. Eu tô ME, é abaixo de 50 mil. Eu não tenho CNPJ, fatura abaixo de 50 mil. Entra tudo nesse nível 1. Empresas de nível 1, precisa se estruturar em relação ao mercado, tá? Para faturar e lucrar. Gente, tem gente que não sabe fazer gestão de lucro. Tem gente que não sabe nem ter lucro. Quer ver o dinheiro lá parado e fala, preciso. Por quê? É uma mentalidade. Tem gente que não sabe faturar. Tem gente que não sabe definir quanto tem que faturar. Então tem gente para tudo. É fato. Você fatura base 50 mil reais? Fatura. Você tá dentro desse nível 1 aqui, tá? Eu faturo mais de 50 mil e vou até 400 mil mês. Você está num nível 2 de empresa. Você tem, às vezes, a mesma dor do nível 1, só que tem um fator adicional, pessoas. Ou às vezes você. Eu até faturo, até tenho lucro, mas eu não sei com profundidade. Não tem problema. O que acontece com o nível 2? Tem uma resposta natural do mercado. Então, por isso que tem muitas empresas nesse nível 2 aí. Porque ela vai sobrevivendo por conta de demanda que ela entrega, ela responde demanda. Então, às vezes, ela já superou uma fase de faturamento, às vezes não está nadando, né, no lucro. Mas o fato dela ter pessoas multiplica todos os problemas. Então você pode ter um colaborador, dois, aí não importa. Porque daí a questão do faturamento, ele vai mostrar aí o tamanho dos problemas, porque é um fator de energia. Então, se você enxerga desta forma, fica fácil conduzir aí. Então, o que está faltando para esse pessoal? Processo, pessoas, tecnologia para estruturar a cultura organizacional. Senão o dono ele não consegue sair do processo operacional e a empresa andar sozinha. No N1 é eu mesmo, Irene. No N1, o empreendedor ele tem que se tornar gestor do próprio negócio, porque ele não vai ter caixa para contratar, mas ele precisa chegar o mais próximo desses 50 mil. Quando ele estiver vindo para esse lugar, ele já está pisando no N2, e aí ele já vai precisar começar a olhar para a gestão de pessoas. Só que aqui é outro rolê. Só que se você vem estruturado para cá, é outro mundo também, que é o que a gente quer propor, tá? Agora, empresas que faturam acima de 400 mil mês, que daí são o caso das pequenas empresas, das médias e grandes empresas. Aqui, a forma de resolver isso já muda, então precisa de um planejamento estratégico macro, gente, já entra num nível um pouco mais robusto e às vezes a gente tem que ver setorizado.
Aí já não dá para ver o todo. Por isso que quanto maior a empresa, maiores os problemas muitas vezes, né? Mas tem equipe, tem caixa, então na pior situação ainda consegue resolver. Como que a gente aqui, no caso, estou falando, eu sou Ellen Borelli, Borelli Academy, e lógico, a nossa equipe, porque eu não trabalho mais sozinha, né? Só que os projetos de gestão tá abaixo da minha expertise, então dependendo do projeto eu direciono para alguma coisa e outra. Quem está no N1? Você se identificou aí no N1? Sim. Fatura base 50 mil? Sim. Você precisa, então, melhorar seus processos, adicionar tecnologia para focar em quê? Faturar e lucrar. Senão, não sai do lugar. Só que não é, tá aqui meu produto, vou vender, tô lucrando. Gente, sai do planeta do País das Maravilhas. Não, é a realidade, tá? Que solução que a gente tem aqui? Eu já tenho uma ponte construída, que é a parte exatas. Tá pronto. A solução chama-se Market Hunt. E o Market Hunt ele é um sistema de gestão onde você desenvolve mentalidade, habilidade de gestão, só que você já tem a ferramenta, você já tem os indicadores. Quem que é um público-alvo aqui? Prestadores de serviços profissionais liberais e autônomos. Por exemplo, eu sou advogada, sim. Eu sou consultor, sou administrador, sou corretor, sou terapeuta, sou esteticista. Você presta serviços, fatura abaixo de 50 mil reais? Faturo. Ama o que faz? Amo. Opa. Então você é um candidato para o Market Hunt. Por quê? Porque você quer dar certo. Quem não ama o que faz não vai fazer o que precisa ser feito. Então, como é um processo de transformação, ou seja, você entra especialista e se transforma em gestor para depois se tornar nexialista. É um processo, então começa com um contrato de 1 ano e depois você vai renovando. Olha, eu quero saber mais sobre o Market Hunt. Aqui na descrição do vídeo tem meu contato, só mandar e a gente vai agendar com você para apresentar. Gente, apresentar não custa. Mas você não está comprando. Primeiro você tem que ver se faz sentido, se o investimento faz sentido nesse momento. Tudo tem que fazer sentido. Casou, deu match, tá? Deu tudo sim, 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 deu match. Não, mas pelo menos você sabe como é que funciona, como é que existe. Primeiro passo, manda uma mensagem, a gente converte, apresenta, a gente tem nosso representante comercial também. Então, fique em paz. Mas o Market Hunt, para quem está nesse nível 1, quer começar a resolver a gestão empresarial no seu negócio, e você está nesse nível 1, a marca da sua gestão empresarial vai ser Market Hunt. Então, se eu perguntar qual a marca da sua gestão empresarial, você que está nesse nível, você vai falar Market Hunt. Esse é o nosso objetivo. Porque gestão pode ter marca. Eu sou a especialista, eu sou como se fosse a artista, então assina. O Market Hunt ele é assinado pela Suelen Borelli. Você vai praticar gestão empresarial semelhante às grandes, só que no seu nível, para que você se torne maior. Seja grande, mesmo que ainda esteja pequeno. Agora, eu estou no N2. N2 não é Market Hunt, não diretamente. Por quê? No N1, eles precisam aprender para não depender, e eles vão se transformar em gestor e vão guiar o próprio negócio. Vão desenvolver mentalidade, habilidade com a ferramenta. No N2, aí já precisa resolver outros pontos. Muda a solução. Só que o Market Hunt a gente utiliza para medir algumas coisas, mesmo se você tiver um sistema de gestão. Porque como ele foi construído para verificar algumas coisas, mas aqui a gente entra com consultoria nexialista em gestão empresarial. Quem que é o público-alvo nesse momento? Escritórios de advocacia. Advogados de plantão que têm escritórios faturam acima de 50 mil reais. Vocês não são um escritório de advocacia. Vocês eram para se olhar como empresa de advocacia. E para essa estrutura acontecer, a mentalidade tem que mudar. As habilidades precisam ser desenvolvidas. Só que como eu conduzo aqui é projeto. Eu tenho um projeto, eu tenho papel desenhado de como eu aplico a consultoria. E quando o cliente se torna, tem exatamente onde a gente vai mexer. Então a gente vai resolvendo partes mais organizadamente. Só que o empresário precisa se abrir para isso. Então, se você é advogado, tem um escritório, fatura acima de 50 mil, provavelmente tem associados, ou tem sócios, ou tem caramba quatro, você não é mais sozinho, muitas vezes nesse nível. Está na hora de enxergar o jurídico como empresa. E por que esse público? Porque a gente naturalmente tem esse pessoal como cliente. Então a gente quer focar naqueles que a gente naturalmente já nos procuram, tá? Só que serve para pequenas empresas também de outros segmentos. Estando dentro dessas características, consultoria.
porque a consultoria precisa dar uma forma, precisa ser conduzida. Então, já existe o consultor que tem esse conhecimento, ele vai replicar o nosso método. Simples assim. Em alguns casos sou eu, em outros casos serão consultores da nossa empresa, mas no momento sou eu, tá? Agora, um N3 entra consultoria? Entra, só que entra outros consultores também, porque dependendo do tamanho do cenário, né, da gestão, precisa ser setorizado. E aí, uma vez sendo setorizado, o projeto ele fica macro, mas tem subfrentes. Então, acima de 400 mil, eu falo que o buraco realmente é mais embaixo. Então, claro, às vezes a pessoa ela precisa resolver uma coisa mais no nível administrativo, às vezes mais no nível de atividade, mais no nível de performance, tudo vai depender. Então, é por projeto, percebe? Então, quando a empresa é muito grande, existem já os especialistas dentro de casa, e aí eles contratam consultores muitas vezes para aprimorar aquilo que está faltando ali, mas para eles poderem potencializar e continuar conduzindo, tá? Agora, empresas no N1 não, é estruturação, então leva-se um tempo maior junto com a empresa, mas olhando para o todo. Aqui não, aqui muitas vezes são projetos pontuais. E é por isso que às vezes não dá certo muito em grandes empresas, porque eles ficaram tão grandes que eles veem as partes, mas essas partes não estão mais conversando. Então, em muitos casos, a gente ainda não teve esse cenário, mas em muitos casos a gente precisa ter essa conversa difícil. Se não vê o todo interligando as partes, essas partes não conversam. Ah, como é que você pode saber disso? Primeiro que eu vim das grandes. Então eu sei o que eu tô falando. Agora, causa, cliente, a gente ainda não tem case. N1 e N2 nós temos. O N3, será que vai ser a sua empresa? Às vezes estou falando com o gestor de RH, às vezes estou falando com o pessoal de segurança do trabalho, às vezes estou falando com o pessoal de recursos humanos, que eu já falei, né? Às vezes estou falando com o pessoal de engenharia. Quem é você? Pode ser que seja a empresa que você trabalha, a nosso primeiro case aí. Gestão empresarial, para finalizar, é superpoder. O poder de cuidar do todo. Gente, isso é muito poderoso. Só que para você cuidar do todo, entende que é energia, que é entrega, que é muitas coisas. Enfim, e antes de finalizar 100% o vídeo, eu quero mostrar o nosso sistema de gestão empresarial, pelo menos para você ter uma ideia visual, tá? Nesse exato momento da gravação desse vídeo, como nós estamos na fase do marketing fit em relação à startup, significa que é uma ida para o mercado, então a gente já passou pela fase do market fit, que é a parte de validação de mercado. Então a gente já teve MVP, validação de mercado, depois teve experiência do cliente, para que os clientes que nós temos hoje tenham essa estrutura, para que novos possam entrar já num flow. Essa ida para o mercado, ela requer a gente calibrar o canal, a mensagem. Então, esse planejamento cabe ao branding, que é bem a fase que a gente está. Então, a gente está com um projeto de branding aberto na empresa, construindo, inclusive, essa fase para poder se comunicar melhor com o mercado. E por que eu estou falando isso? Porque o que eu vou mostrar, principalmente à frente nesse momento do sistema, pode ser que amanhã mude. Amanhã não literal, né? Tipo, vai mudar e aí a gente vai atualizando. E você fala, mas eu vi uma cor, agora tá outra, eu vi isso, agora tá... É porque nós estamos em fase de mudança aí. Mas eu quero que você saia desse vídeo tendo em mente o que seria uma gestão empresarial. Bora lá? Claro que eu não vou mostrar a parte da mentalidade, né? Porque tem coisas que é intangíveis mesmo, mas eu vou inclusive mostrar a plataforma onde o pessoal acessa para fazer esse processo. Então, essa aqui é a frente atualmente do Market Hunt, que é o nosso sistema de gestão empresarial. E marketing, por que que tem e-marketing? Porque empresas que estão nesse nível 1 que eu falei, que fatura abaixo de 50 mil, ele precisa focar em ganhar o mercado. Então ele precisa entender da bola, do campo e do jogo. Quanto mais ele pratica isso, esses três elementos estão alinhados, com amor, com ordem e progresso, ele tem que chegar a esse faturamento de 50 mil. Isso pode ser que leve mais tempo para um, mais tempo para outro. Mas vamos dizer assim, no pior cenário, você sabe aonde seu calo aperta. Porque muitas vezes a gente não sabe aonde o calo aperta. Se não sabe onde o calo aperta, como é que você vai melhorar? Então o cliente ele tem o acesso, ele é online.
né? Muitas vezes está mapeado no nosso site, só que o nosso site a gente está refazendo nesse momento, então nem vou mostrar agora. De qualquer maneira, o cliente ele tem o login e a senha dele, ele adentra. A Suelen, assim que eu adquiro o Market Hunt, eu já saio usando? Sim, só que você passa por um onboarding, tá? Você passa pelo onboarding justamente para mostrar onde que entra, onde que alimenta, etc, etc, etc. Então existe toda uma introdução, você não chega a ser do nada, tá aqui login sem. Não, isso aqui não é produto em massa, isso aqui é realmente para os selecionados. Então, assim que você entra no seu sistema de gestão, você já tem os indicadores. Isso daqui é o que o seu negócio é, neste momento, neste exato momento. E aí, cada indicador desse tem a sua própria gestão. Então, vou mostrar aqui rapidamente. Primeira linha de indicadores: meta financeira do ano. Então, se você tem que faturar, aí depende cada caso. O MEI vai até 81 mil, o ME, e aí vai fracionando. Mas a meta que você define lá, e com base na sua gestão financeira, o sistema ele vai calibrar. Olha, você está a tanto por cento da sua meta de faturamento deste ano, tá? E esses indicadores, eles já estão estruturados num formato BSC, que é o Balance Scorecard. Então, ele não é um dashboard qualquer. Ele é um dashboard estruturado com base no BSC. E aqui você começa a ler o seu negócio, tá? Ah, nossa, tá cheio de vermelho, tá ruim, tá péssimo. Não. Para quem entende dos indicadores e começa a ler, já sabe onde tá bom ou tá ruim. O verde é performance. Então, quanto maior a sua performance, a gente atinge aqui a performance com 80%, tá? A régua tá alta. Abaixo disso, mesmo que o indicador seja positivo, ele ainda está no vermelho, mas como uma forma de você ver, ó, você precisa melhorar sua performance nesse ponto, tá? E aí você consegue ter uma ideia macro de todo o negócio. Não vou focar agora nisso, tá? Conforme você vai avançando no business, o próprio dashboard, a gente tem 3 pontos aqui, e vai nascer mais um aqui logo, que é o resumo do todo, tá? Mas é o resumo de dados, assim, é tipo acima de um DRE, vamos colocar assim, mas num nível do business como um todo. Conforme você vai avançando, você precisa ter outras visões desses mesmos indicadores, por exemplo, funil de vendas. Então, quando você clica aqui, o sistema ele pega os mesmos indicadores e analisa como um todo, e você consegue ver como está a sua performance com o seu funil de vendas. Saiu da gestão empresarial, vai para o mercado. Precisa entender o funil. São os mesmos indicadores, só que colocado de uma forma visual, para você ter essa outra forma. E aí é que a gente tem a performance para o gestor, onde você vai acompanhando como está a sua performance, como conduzir o negócio, ou seja, a sua gestão empresarial, seu poder de conduzir a sua empresa, como é que tá. E aí você tem uma análise aqui, uma síntese, tá? Assim que você começa no Market Hunt, como eu disse, você vai passar por onboard, mas você tem uma área de teste rápido, que aqui você fica por 7, 14 dias no máximo, onde as gavetas são cinza, elas vão ficando verde conforme você vai passando, tá? Isso porque tem muitos clientes nesse nível 1 que malemar faz uma planilha de Excel, então a pessoa ela não tem nenhuma forma de pensar de alimentação, de sistematização. Então, a gente já deixa isso aqui como uma área de treino, tá? Quanto mais rápido a pessoa fizer, mais ela vai para o próximo nível. E é tudo nivelado. Então, quando o cliente ele entra no nível aprendiz. Uma vez que ele está no nível aprendiz, ele vai tirar do colo os primeiros passos no Market Hunt. E aí, cada gavetinha dessa tem a sua própria forma de gestão. Por exemplo, aqui eu entrei e tem um formulário. E dentro dessa aula, do nível do start, especificamente, tem uma aula ainda de preenchimento para a pessoa nem sair do sistema, ou seja, ela já tira do colo no nível que ela está. Mas, aproveitando, como que a pessoa vai desenvolver a mentalidade? A gente tem aqui a nossa plataforma EAD exclusiva para que a pessoa tenha acesso, aí eu tenho que chamar de curso, porque curso é um percurso, tá, gente? Então, quando a pessoa está no nível aprendiz, assim que ela entra, a gente libera esse curso do aprendiz, que é só para esse nível. E aí a pessoa vai fazendo as aulas, então tem a hora certa, inclusive, de alimentar o sistema. Lembra? Primeiro começa aqui. Por que ela é introduzida a uma aula? Porque tem conceitos que ela já precisa começar a calibrar. Aí depois, tá vendo? Ó, o DNA da gestão que a gente falou nesse vídeo. E aí ela vai chegando, ela vai alcançando até chegar no nível do start, que é aquele momento que eu mostrei. Aí ela vai para o sistema. Só que ela já chega aqui com a mentalidade, e ela tem que resolver esse nível.
Resolveu esse nível, aí tem o processo de feedback, né? A gente gerencia isso inclusive no WhatsApp. Se o cliente tiver dúvida, ele consegue tirar a dúvida no sistema, é aberto o ticket, então tudo está desenhado para que o cliente possa tirar do colo. Assim que muda de nível, ele vai para o organizador, aí a gente libera um outro EAD. E por que isso? Para que ele possa ir degustando cada nível. E aí ele começa a acessar outros níveis do sistema. Então, conforme ele vai aumentando o poder de visão dele, ele vai aumentando o poder de utilização do sistema. A parte exata está resolvida, está tudo pronto. Só que você precisa entender a metodologia, alimentar o sistema e começar a desenvolver a sua inteligência natural em cima da inteligência artificial. E por falar de inteligência artificial, a gente tem aqui, por exemplo, um agente de IA. Opa, deixa eu só subir aqui. Um agente de IA onde o cliente ele consegue, enquanto ele está fazendo as aulas, dependendo do nível dele, usar a Uni para tirar uma dúvida. Eu vou fazer aqui um exemplo com vocês, ó. Olá, Hunter. Aqui é a Uni, sua agente educacional. Em que nível do Olimpo você está para começar a te ajudar? Olá, Uni, eu estou no nível aprendiz. Pode me dar uma ajuda sobre o Start? Olá, que alegria ter você aqui no nível aprendiz. O nível Start é como dar os primeiros passos no Marketing Hunt, sabe? Posso te ajudar sim, mas me diga qual a sua maior dificuldade nesse nível. Assim consigo direcionar melhor a ajuda. Uni, foi só um teste, pode finalizar a ligação. Ah, entendi, que bom que era só um teste. Fico feliz em saber disso. Se precisar de algo no futuro, pode me chamar, viu? Se cuida e tira do colo. Pronto. Então a gente tem aqui uma inteligência por voz para dar suporte para o cliente, inclusive quando ele, o que era isso mesmo? Porque enquanto você está aprendendo, você está configurando sua mentalidade e aí você vai para a prática. Então o processo todo do Marketing Hunt ele é andragógico. A andragogia significa que o adulto ele tem direcionamento, ele tem a ferramenta. Só que nesse meio do caminho a gente vai esquecendo, porque a mãe da educação é repetição. Então o cliente ele pode acessar o EAD novamente, mas tem a Uni para poder dar esse suporte para explicar e ela vai reforçando, olha, que nível do Olimpo você está, olha, nesse nível você pode, você já fez a aula, ó, seria interessante refazer a aula para você entender esse conceito, percebe? Então, o N1, empresas N1, que fatura abaixo de 50 mil mês, se você ama o que você faz, você precisa vencer o mercado. E não vai vencer o mercado sem gestão empresarial. A gente ficou esse tempo construindo essa ponte, por quê? Primeiro que nós somos o primeiro cliente do Marketing Hunt. Sim, eu sou a primeira cliente do Marketing Hunt, no caso a Borelli Academy. Todos os outros clientes que nós temos, ele está em processo de desenvolvimento. Só que cada um está num nível, cada um está num momento, porque é de verdade. Se você realmente quer fazer o negócio acontecer, você precisa ir além daquilo que você está fazendo. Isso serve para psicólogo, para jornalista, para terapeuta, para turismólogo, para corretores, para consultores, advogados. Se presta serviço, presta o Marketing Hunt para você. Sueli, não presta serviço, eu tenho um produto. Por que o Marketing Hunt não é aplicável para mim? Porque o prestador de serviço ele é o que mais morre nas estatísticas de mortalidade. Então eu decidi focar nesse público. Quando é produto, existem várias tecnologias, principalmente para ponto de venda para vocês. Então por isso que eu acabei não entrando muito nessa linha. Porém, é aplicável consultoria, porque independente do que você usa, a lógica de negócio, ela faz mais sentido. E aí você estaria meio que num nível N2, tá? Eu não vou mostrar tudo, até porque eu quero que você tenha curiosidade. O que tem nessa gaveta? Tem nessa gaveta? Eu consigo testar o sistema? Não, gente, isso daqui é uma proposta de valor. Isso aqui não é um queijinho que você vai provar se gostar. É um método. Ou você entra no método para se transformar, porque se você gostar, você não vai gostar, para começar. Por quê? É muita coisa, né? Então não é, eu gosto. Criança faz o que gosta, adulto faz o que precisa ser feito. É uma proposta, é uma estrutura, você vai atravessar essa ponte, e você vai viver isso, você vai gostando no caminho, você tem que se apaixonar no processo. Não tipo, ai, não gostei. Criança faz isso, adulto não. Você quer realmente ganhar dinheiro? Você quer realmente ganhar dinheiro com aquilo que você ama.
Porque você pode ganhar dinheiro vendendo droga. Só que lembra, até o crime é organizado, tá? Então, sem mais delongas, gratidão para você que ficou até aqui no vídeo. Quer conhecer mais o Market Hunt? Entre em contato. Espero que entender o que é gestão empresarial ficou claro para você. Então, bora que aqui a gente tem bastante trabalho. E não deixe de ver o nosso vídeo que a gente está falando de como a gente vai tratar quem está aqui no nosso canal, tá bom? Então, até mais, Mirante. A gente se encontra no próximo vídeo.